Descobri que minha vizinha tinha um caso com meu marido, mas eles pagaram o preço. Eu nunca fui uma pessoa desconfiada. Sempre acreditei que confiança era a base de qualquer relacionamento, e que, sem ela, não havia motivo para estar com alguém. Por isso, quando me casei com o Marcelo, entreguei-me de corpo e alma. Durante os 8 anos que estivemos juntos, nunca fui do tipo que olhava o celular dele ou questionava suas saídas com os amigos. Mas talvez essa tenha sido minha maior fraqueza. A primeira vez que senti algo estranho foi numa noite aparentemente comum. Eu estava na sala assistindo a uma série qualquer, enquanto ele dizia que ia até a loja de conveniência buscar um vinho. Nada fora do normal. Só que naquela noite, ele demorou mais do que o esperado. 15 minutos se tornaram 30. 30 se tornaram 1 hora. Quando ele voltou, trazia o vinho e um sorriso tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Eu perguntei, casualmente, o motivo da demora, e ele respondeu que encontrou um amigo no caminho e acabou conversando um pouco. Foi aí que algo dentro de mim acendeu. Nunca fui paranoica, mas meu instinto me dizia que tinha algo errado. Resolvi ignorar a sensação e seguir com a noite, mas a partir daquele momento comecei a prestar mais atenção. Pequenas mudanças foram surgindo. Marcelo começou a passar mais tempo fora de casa, sempre com desculpas bem elaboradas. Ele estava saindo mais cedo para o trabalho e voltando mais tarde, dizendo que estava sobrecarregado. Os finais de semana, que antes eram nossos momentos juntos, passaram a ser preenchidos com supostos encontros casuais, com amigos que eu nunca conhecia. A dúvida crescia dentro de mim, mas eu ainda não tinha provas de nada. Eu queria acreditar que tudo era apenas coisa da minha cabeça, até que algo aconteceu. Uma noite, enquanto jogava o lixo fora, percebi um vulto na janela do apartamento da vizinha do andar de baixo. A cortina estava ligeiramente aberta, e por um segundo, vi alguém que se parecia demais com o Marcelo. Meu coração disparou, e uma sensação estranha me invadiu. Ele estava lá, na casa da vizinha? Voltei para dentro tentando ignorar o que vi. Talvez fosse apenas alguém parecido com ele, mas a semente da dúvida já estava plantada. No dia seguinte, comecei a prestar atenção na minha vizinha. Ela era uma mulher bonita, talvez um pouco mais jovem do que eu, sempre sorridente e simpática. Nunca tivemos uma amizade próxima, mas trocávamos cumprimentos educados no elevador. Até então, nunca havia reparado nela de verdade. Mas agora, com essa nova possibilidade em mente, comecei a observá-la com outros olhos. Então, veio o golpe final. Eu estava lavando a louça quando ouvi a notificação do celular do Marcelo, vibrando no balcão da cozinha. Ele sempre foi descuidado com isso, então a tela acendeu. Me aproximei sem a intenção de olhar, mas o nome que apareceu na mensagem fez meu sangue gelar. Juliana. O nome da vizinha. A mensagem era curta, mas o suficiente para me tirar o chão. Mal posso esperar para te ver amanhã. Foi incrível ontem. Sinto sua falta. Minha mão começou a tremer. Meu peito parecia que ia explodir. Marcelo estava me traindo. E pior, com a minha própria vizinha. Mas eles não sabiam que tinham cometido um erro. E eu ia fazer os dois pagarem por isso. Eu poderia ter reagido imediatamente. Poderia ter pego o celular, confrontado o Marcelo na hora e gritado até meu rosto ficar vermelho. Mas algo dentro de mim disse para esperar. Para ser estratégica, o choque inicial foi substituído por uma raiva fria e calculista. Eu precisava ter certeza absoluta antes de agir. Eu queria que eles sentissem o que era ser enganado, traído e exposto. Eu não queria apenas pegar Marcelo no flagra. Eu queria que ele se arrependesse de cada mentira que contou. Naquela noite, agi como se nada tivesse acontecido. Quando Marcelo chegou, me deu um beijo no rosto como sempre fazia. Eu retribuí com um sorriso falso e continuei fingindo que tudo estava normal. Ele não desconfiava de nada. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Se ele realmente estivesse me traindo com Juliana, então eu iria pegar cada detalhe desse caso. Comecei a observá-los. Percebi que Marcelo mudava de comportamento toda vez que via Juliana. Ele tentava disfarçar, mas agora que eu sabia o que procurar, era óbvio. Ele evitava me olhar quando estávamos perto dela. Se ela entrava no elevador, ele mexia no celular para evitar contato visual comigo. E o pior, sempre que ela saía, para dar uma volta, ele inventava uma desculpa para sair de casa logo depois. Eles achavam que estavam sendo discretos, mas eu estava vendo tudo, e então, eu tomei uma atitude mais ousada. Uma noite, esperei Marcelo dormir e peguei o celular dele. Ele nunca teve senha no telefone porque sempre confiou que eu nunca mexeria. Grande erro. E o que eu encontrei ali foi muito pior do que eu imaginava. Mensagens. Centenas delas. Juliana dizia que o amava, que estava cansada de esconder o relacionamento deles, que queria que ele terminasse comigo. E o pior? Marcelo respondia que só precisava de um pouco mais de tempo, que as coisas eram complicadas e que não queria me magoar tanto. Ele já planejava me deixar, mas ele não teria essa chance. Naquele momento, um plano começou a se formar na minha cabeça. Eu não iria apenas expô-los.
Eu queria que sentissem na pele o que era ser humilhado e traído. Então comecei a preparar minha vingança. O primeiro passo foi simples: manter a fachada. Continuei agindo como se não soubesse de nada. Até passei a ser mais carinhosa com Marcelo, para que ele não suspeitasse. Quanto mais seguro ele se sentisse, maior seria o impacto quando a verdade viesse à tona. O segundo passo foi fazer amizade com Juliana. Ela não desconfiava de nada. Pelo contrário, parecia até surpresa. Quando comecei a puxar mais conversa com ela no elevador, ou quando a convidei para um café, ela aceitou com um sorriso cínico, sem imaginar que eu já sabia de tudo. Cada conversa com ela era uma tortura. Ela falava sobre relacionamentos, sobre como algumas pessoas vivem casamentos infelizes sem saber a verdade. O cinismo dela me dava vontade de gritar. Mas eu me segurava, porque a minha hora estava chegando. E quando chegasse, nem Marcelo, nem Juliana estariam prontos para o que eu tinha planejado. Agora que eu tinha certeza do que estava acontecendo, só faltava uma coisa: garantir que eles mesmos cavassem suas próprias covas. Juliana confiava em mim. Ou pelo menos acreditava que eu era uma idiota ingênua que não suspeitava de nada. E Marcelo? Bem, ele estava tão confortável na mentira que nem passava pela cabeça dele que eu poderia estar tramando algo. Mas eu precisava de uma prova definitiva. Algo que os fizesse desmoronar de uma vez. Foi aí que tive uma ideia. Comecei a comentar, casualmente, que iria viajar a trabalho. Inocente, como se fosse só mais um detalhe da minha rotina. Falei disso para Marcelo, com um sorriso no rosto, mencionando que ficaria 2 dias fora, mas que ele poderia aproveitar para descansar e fazer o que quisesse. Ele fingiu que ficou chateado por eu ter que ir, mas no fundo, seus olhos brilharam, e foi aí que percebi. Ele estava contando os minutos para que eu saísse de cena. Juliana também mordeu a isca. Poucas horas depois de eu comentar sobre a viagem, vi pelo reflexo do espelho do elevador que ela digitava algo no celular, sorrindo. Não precisei nem ver para saber que era para ele. Agora era só esperar. Na noite anterior à minha suposta viagem, fiz questão de agir de forma ainda mais carinhosa. Preparei um jantar especial, conversei sobre coisas banais, beijei Marcelo como se tudo estivesse normal. Ele não desconfiou de nada. Para ele, eu continuava sendo a esposa boba que ele podia enganar facilmente. Mal sabia ele que na manhã seguinte, eu não sairia da cidade. Assim que Marcelo saiu para o trabalho, fingi que saí também. Peguei minhas malas, entrei no carro, dirigi até a esquina e voltei a pé. Agora, tudo o que eu precisava fazer era esperar. Durante a tarde, me escondi no apartamento da minha amiga, que morava no andar acima do meu. Contei para ela tudo o que estava acontecendo, e ela concordou em me ajudar. De lá de cima, eu tinha uma visão perfeita da entrada do prédio, e claro, do meu próprio apartamento. E então, aconteceu. No final da tarde, vi Juliana sair do prédio. Dela, olhando para os lados, como se quisesse ter certeza de que ninguém a estava vendo. Ela atravessou a rua e entrou no meu prédio. Marcelo abriu a porta para ela. Meu sangue ferveu, mas eu respirei fundo. Ainda não era a hora. Esperei. Meia hora. 1 hora. 2 horas. Quando tive certeza de que eles já estavam bem confortáveis, peguei meu celular e comecei a gravar. A câmera de segurança do prédio registrava tudo. Eles não se deram nem ao trabalho de serem discretos. Se beijaram no elevador, caminharam juntos pelo corredor, e a porta do meu apartamento se fechou atrás deles. Era isso. Eu tinha tudo o que precisava. Agora, eu só precisava do momento certo, para o golpe final. E esse momento estava mais perto do que eles imaginavam. A verdade estava bem diante dos meus olhos. E agora, eu tinha as provas. Enquanto Marcelo e Juliana estavam no meu apartamento, como 2 canalhas sem um pingo de vergonha, eu observava tudo do andar de cima, sentindo a raiva se transformar em uma calma perigosa. Eu não ia fazer escândalo. Não ainda. Não. Eu queria que eles experimentassem um gosto diferente da traição. O gosto da humilhação. Primeiro, copiei os vídeos das câmeras de segurança e as fotos que tirei do celular de Marcelo. Cada detalhe, cada mensagem, cada momento registrado. Com isso, eu tinha um arsenal poderoso nas mãos. Mas só jogar na cara deles não seria suficiente. Eu queria que eles se afundassem sozinhos. Então, peguei o celular e fiz algo simples, mas letal. Mandei uma mensagem para Marcelo. Oi, amor. Cheguei na cidade. Peguei um voo mais cedo. Estou indo para casa agora. Surpresa! Eu quase conseguia imaginar a cara dele ao ler aquilo. Minutos depois, vi Juliana saindo às pressas do apartamento. Ela nem olhou para os lados. Apenas desceu as escadas correndo, tentando não ser vista. Ridículo. Não demorou muito para Marcelo me mandar mensagem. Oi, amor. Que bom. Estou indo te buscar no aeroporto. Cínico. Ele queria ganhar tempo. Talvez voltar para casa e se livrar de qualquer vestígio da amante. Mas ele não sabia que eu já estava a poucos metros dele. Esperei 5 minutos e então entrei no apartamento. Marcelo estava lá, nervoso.
Tentava agir naturalmente, mas eu via o suor na testa dele, a respiração acelerada, o olhar inquieto. Eu sorri. Um sorriso doce, quase inocente. Ué, amor, tá tudo bem? Parece nervoso. Ele gaguejou algo sobre estar surpreso por eu ter voltado mais cedo. Disse que queria ter me buscado, que sentiu minha falta. E então, eu joguei a bomba. Peguei o celular e, sem dizer nada, apenas dei play no vídeo das câmeras de segurança. A expressão de Marcelo mudou imediatamente. Ele ficou pálido. A boca abriu, mas nenhuma palavra saiu. Os olhos iam da tela para mim, depois de volta para a tela, como se quisesse negar o que estava vendo. E então, veio a melhor parte. Antes que ele pudesse inventar qualquer desculpa, peguei o controle remoto e liguei a TV da sala. O vídeo que gravei do celular dele estava na tela. Todas as mensagens trocadas entre ele e Juliana. O plano deles, as declarações, as promessas de que ele ia me deixar. Marcelo ficou sem chão. Isso não é o que parece, ele começou. Eu ri. Uma risada curta e sem humor. Não? Então me explica. Ele abriu a boca de novo, mas eu continuei. Explica pra mim por que a Juliana saiu daqui correndo há 10 minutos. Explica pra mim o que você e ela estavam fazendo enquanto eu viajava. Explica pra mim por que você já estava planejando me largar. Ele balançou a cabeça, desesperado. Mas eu não queria mais explicações. Eu queria vê-lo ruir, e o pior ainda estava por vir. O último passo da minha vingança já estava em andamento. A verdade estava bem diante dos meus olhos. E agora, eu tinha as provas. Enquanto Marcelo e Juliana estavam no meu apartamento, como dois canalhas sem um pingo de vergonha, eu observava tudo do andar de cima, sentindo a raiva se transformar em uma calma perigosa. Eu não ia fazer escândalo. Não ainda. Não. Eu queria que eles experimentassem um gosto diferente da traição. O gosto da humilhação. Primeiro, copiei os vídeos das câmeras de segurança e as fotos que tirei do celular de Marcelo. Cada detalhe, cada mensagem, cada momento registrado. Com isso, eu tinha um arsenal poderoso nas mãos. Mas só jogar na cara deles não seria suficiente. Eu queria que eles se afundassem sozinhos. Então, peguei o celular e fiz algo simples, mas letal. Mandei uma mensagem para Marcelo. Oi, amor. Cheguei na cidade. Peguei um voo mais cedo. Estou indo para casa agora. Surpresa! Eu quase conseguia imaginar a cara dele ao ler aquilo. Minutos depois, vi Juliana saindo às pressas do apartamento. Ela nem olhou para os lados. Apenas desceu as escadas correndo, tentando não ser vista. Ridículo. Não demorou muito para Marcelo me mandar mensagem. Oi, amor. Que bom. Estou indo te buscar no aeroporto. Cínico. Ele queria ganhar tempo. Talvez voltar para casa e se livrar de qualquer vestígio da amante. Mas ele não sabia que eu já estava a poucos metros dele. Esperei 5 minutos e então entrei no apartamento. Marcelo estava lá, nervoso. Tentava agir naturalmente, mas eu via o suor na testa dele, a respiração acelerada, o olhar inquieto. Eu sorri. Um sorriso doce, quase inocente. Ué, amor, tá tudo bem? Parece nervoso. Ele gaguejou algo sobre estar surpreso por eu ter voltado mais cedo. Disse que queria ter me buscado, que sentiu minha falta. E então, eu joguei a bomba. Peguei o celular e, sem dizer nada, apenas dei play no vídeo das câmeras de segurança. A expressão de Marcelo mudou imediatamente. Ele ficou pálido. A boca abriu, mas nenhuma palavra saiu. Os olhos iam da tela para mim, depois de volta para a tela, como se quisesse negar o que estava vendo. E então, veio a melhor parte. Antes que ele pudesse inventar qualquer desculpa, peguei o controle remoto e liguei a TV da sala. O vídeo que gravei do celular dele estava na tela. Todas as mensagens trocadas entre ele e Juliana. O plano deles, as declarações, as promessas de que ele ia me deixar. Marcelo ficou sem chão. Isso não é o que parece, ele começou. Eu ri. Uma risada curta e sem humor. Não? Então me explica. Ele abriu a boca de novo, mas eu continuei. Explica pra mim por que a Juliana saiu daqui correndo há 10 minutos. Explica pra mim o que você e ela estavam fazendo enquanto eu viajava. Explica pra mim por que você já estava planejando me largar. Ele balançou a cabeça, desesperado. Mas eu não queria mais explicações. Eu queria vê-lo ruir, e o pior ainda estava por vir. O último passo da minha vingança já estava em andamento. Marcelo estava pálido. Eu nunca tinha visto aquele olhar nele antes. Puro desespero. Ele abriu e fechou a boca algumas vezes, tentando encontrar palavras, mas nada saía. Ele sabia que estava acabado, mas ele não fazia ideia do que estava por vir. Enquanto ele ainda tentava se recompor, peguei meu celular e mandei uma última mensagem para Juliana. Pode parar de correr, querida. Já descobri tudo. Fique tranquila, porque em alguns minutos, todos vão saber também. O impacto foi quase imediato. O celular de Marcelo vibrou. Ele olhou a tela e engoliu seco. Devia ser Juliana surtando do outro. Lado meu, apenas sorri.
Ah, e antes que você tente me impedir, peguei o celular e mostrei para ele as mensagens, as fotos, os vídeos das câmeras de segurança. Tudo já estava sendo enviado para os amigos e familiares dele, inclusive para os pais. Ele arregalou os olhos. Você não fez isso. Fiz. Marcelo tentou pegar o celular da minha mão, mas eu recuei. Não toca em mim. Minha voz saiu baixa, mas firme. Ele parou. Sabia que qualquer movimento errado pioraria as coisas. O telefone dele começou a tocar sem parar. O da Juliana, também. Aposto. O escândalo já estava se espalhando, mas ainda não tinha acabado. Antes que ele pudesse reagir, caminhei até a porta e a abri. Do outro lado, esperando, estavam alguns dos nossos amigos mais próximos. Meus aliados. Eu chamei algumas testemunhas para garantir que você não tente distorcer a história. Ele não conseguia nem respirar direito. Sabia que estava cercado. E então, o golpe final. Agora, pega tuas coisas e sai. Marcelo abriu a boca para protestar, mas eu continuei. Você já ia me deixar, não é? Ótimo. Nem precisa se preocupar com isso agora. Pode sair imediatamente. Ele olhou ao redor, procurando um apoio que não existia. Tentou argumentar, mas os amigos que estavam ali só balançavam a cabeça, decepcionados. E então, vendo que não tinha mais saída, Marcelo baixou a cabeça e começou a juntar suas coisas, em silêncio, humilhado, destruído. E Juliana? Bom, eu tinha algo especial para ela também. Marcelo saiu de casa como um cachorro escorraçado, sem dizer nada, sem olhar para trás. Ele sabia que qualquer palavra que tentasse dizer só pioraria as coisas. E para ser sincera, eu não queria ouvir mais nada dele. Mas ainda faltava uma peça nesse jogo. Juliana, enquanto Marcelo recolhia suas coisas, eu já estava preparando o último ato da minha vingança. Não bastava apenas expô-los. Eu queria que ela sentisse o que era perder tudo por conta da própria arrogância. E eu sabia exatamente onde atacar. Juliana se achava esperta, mas não foi tão cuidadosa quanto pensava. Como eu já havia mexido no celular de Marcelo, encontrei informações valiosas sobre ela. Descobri que ela tinha um namorado. Sim, um pobre coitado que não fazia ideia de que estava sendo enganado o tempo todo. Então, antes de qualquer coisa, entrei em contato com ele. Enviei para ele tudo o que eu tinha. Mensagens, vídeos, provas do envolvimento dela com o Marcelo. Em poucos minutos, recebi uma resposta curta e direta. Obrigado. Sei exatamente o que fazer. Deixei escapar um sorriso satisfeito. Mas ainda não tinha acabado. Enquanto Marcelo saía do prédio, vi Juliana descendo as escadas correndo, tentando se esconder de qualquer olhar. O celular dela vibrava sem parar. Provavelmente o namorado a confrontando. E para minha surpresa, assim que ela chegou na calçada, os gritos começaram. Ele já estava lá esperando por ela. Todos os vizinhos assistiram ao escândalo. Ele jogou as mensagens na cara dela, acusou-a de tudo que ela era. E o melhor, tudo aconteceu bem na frente de Marcelo, que assistia a cena completamente arrasado. Eu fiquei observando de longe, satisfeita. Eles queriam brincar comigo? Queriam me fazer de idiota? Agora estavam pagando o preço. Juliana tentou argumentar, mas nada que dissesse mudaria o que estava acontecendo. Seu relacionamento acabou ali, na frente de todos. Seu nome foi manchado, e a fama de a mulher que destruiu um casamento se espalharia como fogo. Ela olhou para Marcelo, como se buscasse conforto, mas ele desviou o olhar. Agora que tudo veio à tona, ele não tinha mais para onde correr. Eles mereciam um ao outro. E eu? Saí dali sem olhar para trás. Eu não precisava mais carregar esse peso. Agora, a traição deles era apenas um detalhe do passado. Mas a humilhação que sofreram, essa com certeza eles nunca esqueceriam.